Como você utiliza o Simple Past para falar sobre passado? Na afirmativa. Bom, o inglês ele conta com 4 tempos do passado. Dá uma olhada aí, ó. Past simple, past continuous, past perfect e past perfect continuous. Só que como eu disse para vocês, o present perfect, apesar de ser classificado como um tempo do presente, ele tem muito mais relação com o passado do que com o presente em si. Então eu coloco ele na classificação de passado, o present perfect. Ele não está aqui, mas adiciono informalmente, não oficialmente, o present perfect aqui em tempos do passado. Então, vamos trabalhar a primeira ideia em relação a tempos do passado. É o seguinte, eu acho que você já ouviu falar em relação a verbos regulares e verbos irregulares. É a ideia que a gente vai trabalhar aqui. Antes de começar a trabalhar com os tempos verbais. Olha só. O que é algo regular? O que é um verbo regular e um verbo irregular? Pensa bem. Regular e irregular. Imagina o seguinte, vamos ver aqui, ó. Irregular versus regular. Basicamente, o que você precisa ter em mente é que um verbo regular ele tem a terminação de, ou ed, ou ied. Ele tem uma dessas 3 terminações. Então, por que ele tem uma dessas 3 terminações? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no slide que você está vendo. Verbos regulares são aqueles terminados em d, ed ou ied. Em inglês, verbos regulares terminam sempre em d, ed e ied. No passado, ou seja, se você procurar na internet lista de verbos irregulares, a gente vai te disponibilizar aqui também. Mas se você procurar na internet, você vai encontrar um montão, várias listas, com, na maioria das vezes, 3 colunas. A primeira que é o verbo no infinitivo, a segunda coluna que é o verbo no passado, e a terceira coluna que é o verbo no particípio passado. Essa lista é uma lista de verbos irregulares, tá? Porque não existe lista de verbos regulares. Porque são muitos. Muitos, muitos, muitos. A quantidade de verbos regulares é muito maior que a quantidade de verbos irregulares. Então, ó, devido ao número de verbos regulares ser muito maior do que o de verbos irregulares, decidi fazer uma lista de verbos irregulares. Irregular Verbs List. Para que as pessoas pudessem consultar com facilidade esses verbos irregulares. Então, olha só. A regra é muito clara. Se o verbo não se encontra na lista de verbos irregulares, pode deduzir categoricamente, automaticamente, que ele é regular. Pode deduzir. Entendeu? Vamos lá, vamos observar o passo a passo desse esquema aqui, ó. Vamos para a primeira tentativa. A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o verbo. Vamos lá. Trabalhar. A gente escolheu o verbo trabalhar. Aí a gente vai num dicionário de inglês-português, bilíngue, e a gente vê que trabalhar é work. Beleza, work. Depois, o passo 2, eu vou lá na lista de verbos irregulares, eu faço uma consulta. Nessa lista de verbos regulares, eu vou lá e não encontro nada, não encontro work lá. Então, o que aconteceu? Como eu não encontrei o work lá, a minha dedução é que ele é verbo regular. Então, a terminação dele em inglês é worked, é de. Worked. Pronto, achei o verbo. Verbo regular, no passado, worked. Eu trabalhei, I worked. Vamos fazer isso mais 3 vezes para isso ficar mais claro na sua mente. Olha lá, tentativa 2. Vou escolher o verbo. Passo 1. Escolhi o verbo estudar. Study. Segunda coisa, eu vou verificar na lista de verbos irregulares. Não tem lá na lista, entendeu? Study, não tem. Você não vai encontrar study. Depois, como é que eu acho o passado se eu não tá lá na lista? Só coloca ED, Ó, como o verbo study não está em nenhuma das listas de verbos irregulares, minha dedução é que ele é regular. Quando eu vou colocar o ED, eu simplesmente troco o Y pelo I. Por isso que vira IED. Mas, na verdade, eu estou colocando só o ED no study e trocando o Y. Achei mais um. Vamos procurar mais outro? Vou procurar. Aqui, ó. O verbo ir. Beleza. Passo 1, go. Achei.
Aí eu vou lá e consulto na lista de verbos irregulares. Agora eu acho que encontrei alguma coisa, ó. Você vai encontrar, e eu vou encontrar o passado, que é a segunda coluna. Nessa lista de verbos irregulares, go tem 3 conjugaçõezinhas. Go, no infinitivo, went, no passado, e gone, que é o particípio passado. A gente usa em algumas estruturas verbais. Por enquanto, a gente está focando aqui no que está em vermelho. Went. Pronto, encontrei o passado de go. Vamos tentar mais uma? Ó, o verbo, vamos lá, comer, eat. Eu achei que é eat, lá no dicionário bilíngue. Segunda coisa que eu vou fazer, segundo passo, procuro na lista de verbos irregulares. Eat, não encontrei. Eu encontrei, perdão, ele é irregular. Aí tá lá, eat tem 3 conjugações. Como eu encontrei essas 3, ó, eat, a segunda é ate e a terceira é eaten. Nós vamos utilizar, no caso, o simple past, porque a gente vai trabalhar agora, só que o particípio passado a gente também usa em outras estruturas de passado. E de futuro também, tem outras estruturas que a gente vai usar o past participle. Então você precisa saber encontrar isso daqui de qualquer forma, entendeu? E é do mesmo jeito que você encontra go. Qual é o particípio passado de go? Gone. Particípio passado de eat, eaten. Pessoal, que mané particípio passado? O que você está falando? Terceira coluna. Qual a terceira coluna de go? Tá. Qual a terceira coluna de eat? Vou lá. Tá, é isso. É isso que você tem que saber para trabalhar com verbos regulares, para trabalhar com estruturas mais complexas de passado e de futuro, conforme a gente vai ver, vai perceber. Então, vamos nessa, beleza? Agora, voltando ao simple past. Agora que a gente já aprendeu como localizar um verbo regular, localizar inclusive qual é a irregularidade desse verbo, né, qual é a forma irregular dele, a gente vai utilizar o simple past para falar de um momento específico no passado. Ações finalizadas. Esse é o conceito do simple past. Vamos ver essa ideia nessa estrutura afirmativa aqui, ó. I. Como é que vai ficar isso daqui? I. Você está vendo isso daí, que todas as conjugações são completamente iguais? Completamente iguais, eu não preciso mais me preocupar com conjugação. I worked, you worked, he worked, she worked, we worked, you worked, they worked. Go, o passado went. I went, you went, he went, she went, it went, we went, you went, they went. É muito mais fácil do que o português, porque o português eu preciso fazer essas conjugações. No inglês não. Eu simplesmente tenho essa forma para todas as pessoas. Vamos ver isso aplicado aqui, ó. O verbo watch, que é assistir. Eu falo assim, I watched TV yesterday. Eu assisti TV ontem. Olha você, you watched TV yesterday. Olha ele, he watched TV yesterday. Olha ela, she watched TV yesterday. Olha a galinha, tá assistindo TV, a galinha de estimação. It watched TV yesterday. Ok, well, no caso aqui, it watched the people all day. A galinha ficou assistindo, ficou observando as pessoas o dia todo. Ó, nós, we watched TV yesterday. You watched TV yesterday. They, eles ou elas, watched TV yesterday. É muito mais fácil que o português. Você vê que a gente muda no português, elas assistiram, eu assisti, você assistiu, assistimos. O português muda, eu tenho que conjugar, no inglês não. É muito mais simples fazer uso do passado em inglês. Você não vai errar a conjugação. Esse foi o afirmativo. E aí, você gostou desse vídeo? Eu acho que você gostou. Vamos nessa, let's do it.